Olá, bom dia pessoal do Coach Matinal, aqui quem fala é Erickson Rosa e hoje eu estou aqui conversando com uma pessoa muito especial que eu vivo aprendendo, que eu aprendo muito com ela, que é a Cristina Caio, a psicóloga e escritora, né, Cristina Caio. Bom dia, Cristina, muito obrigado por ter aceito aí nosso convite para fazer entrevista. Bom dia, Erickson, bom dia a todo o pessoal que está assistindo e vamos ver se a gente consegue dar uma força aí, né? Sempre é bom uma informação. Poxa, muito obrigado mesmo, Cris. A gente sabe que é uma correria, assim, né? Conseguir ter um pouquinho de tempo, porque a gente está um pouquinho antes do teu curso agora, né? Exatamente. De meditação, né? E, Cris, eu separei algumas perguntas aqui e eu acho que uma das grandes coisas que afeta o pessoal, assim, as pessoas hoje em dia, é a ansiedade, né? Sim. Eu acho que é uma das coisas principais. Até antes de começar a fazer as perguntas, ainda tem pessoas que você não conhecem muito do teu trabalho. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho o que é a linguagem do corpo, assim, para as pessoas, né? Para que todo mundo pudesse entender o que é a linguagem do corpo e qual é o benefício que a gente tem com isso, né? Então, Erickson, muita gente, quando a gente fala a palavra linguagem do corpo, o pessoal pensa que são os gestos, né? Mas é o nome está parecendo que é aquele negócio de movimentar o corpo e tal. E na verdade a linguagem do corpo que eu trabalho é assim, a gente pega, estuda profundamente o psicológico de uma pessoa, até o espiritual, o emocional, e conhece as causas de todas as doenças, de todos os estados psíquicos da pessoa. E a ansiedade que você estava comentando agora, ela tem tudo a ver com o medo. E o medo é o que mais traz os problemas de saúde. Muita gente não fala assim, eu tenho medo. A pessoa fala, estou insegura. Ou então, eu não sei, será que vai dar certo? Preocupação. Preocupação é medo. Então, o medo, ele é um instinto de sobrevivência. Devido a gerações e gerações terem trazido, assim, uma educação onde não deu a sustentação espiritual para as pessoas, porque eles querem dar a sustentação religiosa, mas eles não dão a espiritual. E que a espiritual também é confundida com espiritismo. Espiritualidade tem a ver com o que você conhece de você com Deus. O autoconhecimento. O autoconhecimento seu em meditação, em yoga, o autoconhecimento até de mapa astrológico, porque o mapa astrológico, matemático, não tem nada a ver com horóscopo, né? Não tem nada a ver com adivinhação. Infelizmente, a astrologia foi marginalizada devido a essas coisas de descrenças. Tanto é que na Alemanha, a astrologia, o pessoal faz faculdade e é carteira assinada de trabalho mesmo, é emprego, porque a coisa é séria, é matemática. Então, assim, as pessoas perderam de vista o autoconhecimento. Então, o que aconteceu? Elas se sentem inseguras. E o pai e a mãe, por mais que acredite que está dando uma boa educação, está escasso perante aquilo que tem na personalidade do filho que ele não conhece. Então, assim, o autoconhecimento dos filhos não é vista pelos pais. Então, eles acham que, eu conheço meu filho, eu conheço minha filha, né? Sim. E não é verdade. Está sempre deixando algum trauma, alguma mágoa, alguma coisa que vai ficar no inconsciente da criança, que a criança não sabe, e ela leva para a vida adulta e recomeça os mesmos problemas dos pais. Um ciclo, né? Exatamente. Então, assim, na minha opinião, pelo que eu tenho visto, não só pela cura do meu próprio comportamento, porque é uma cura. O comportamento desviado é uma doença. Porque os problemas inconscientes você não tem acesso. Às vezes você vai fazer uma terapia com um psicólogo, chega em, sei lá, depois de 2 meses, 3 meses de sessão terapêutica, seu inconsciente começa a te sabotar, te faz sair da terapia, né? Faz você esquecer chave de carro, é o ato falho, né? Sim, sim. Então, assim, devido a muitas coisas que não conhecemos do nosso inconsciente, vem a baixa qualidade de vida. Porque as pessoas vão indo intuitivamente ou às vezes indo pela opinião dos outros. Opinião da mídia, opinião da religião. Porque veja bem, na minha opinião, religião muitas vezes não prega corretamente a palavra de Jesus, a palavra de Buda. Porque eu gosto de ler, como eu não tenho religião, eu gosto de ler muito e praticar as palavras sagradas, né? Então eu vejo muitas vezes o que eu estou lendo ali, que é muito mais profundo do que estão ensinando. Claro. Não generalizando.
Então eu falo, mas tem alguma coisa errada. Aquela pessoa que está pregando, ela está pregando diante do histórico da vida dela. Até pela questão também de tradução dos textos. Tradução, né? de texto, coisas que a própria pessoa que está pregando, ela não elaborou ainda dentro dela no psicológico. Então o que acontece? Ela lê, e ela interpreta e ela passa. Por isso que tem tantas ramificações religiosas, porque cada um interpreta de um jeito, né? Pode perguntar. E isso, falou, realmente passa pelos hábitos da pessoa, né? Ela tem um hábito e ela continua, ela vai se tratar aquele comportamento e ela não consegue mudar aquele hábito. Eu queria te perguntar o seguinte, qual hoje tu acha que é o hábito assim mais prejudicial que as pessoas têm? Que a maioria das pessoas tem, é um hábito assim que se ela mudasse, mudaria muitas coisas na vida. Essa pergunta é bastante profunda. Como eu vim de uma vida normal, vamos dizer, né? Eu ia dançar, eu bebia com os amigos, vida normal, né? Só não fumava, nada. Então, assim, eu aprendi, depois de praticar muita meditação, depois também de ter tomado muito Prozac, porque eu tive depressões horrorosas no passado. Então, assim, o hábito mais terrível que uma pessoa tem, por falta de conhecimento, é quando ela sente o vazio dentro dela, quando ela sente angústia, solidão, ela sai em busca de pessoas. Ela sai em busca de festas, ou de bebida, ou de gargalhadas, ou de sexo, e ela vai afundando cada vez mais. Porque ela não vai encontrar o eu dela. Né? Exato. Em vez de ela silenciar, ou procurar uma ajuda profissional. Porque toda pessoa que tem angústia, tem alguma coisa errada no psicológico. Não é normal sentir angústia. Porque a angústia está dizendo assim, algo vai acontecer. Tenho medo do que estou vivendo. Tenho medo de mim, tenho medo da solidão. Então é claro que isso veio da infância. É claro que isso pode ter vindo de uma gestação. E não que o papai e a mamãe tenham culpa, de jeito nenhum. Papai e mamãe também tiveram infância. Então, quando uma pessoa sente angústia, ao invés dela procurar um monte de gente, música alta, ficar no computador, distrair a mente, ela deveria procurar alguém que ajudasse a organizar a mente dela. E também praticar meditação e, acima de tudo, ver a dor do outro. Quando uma pessoa sai em busca de fazer uma caridade, simples que seja, os olhos dela, o coração dela brilha. Assim, caridade sem ninguém saber. Só de ver que aquela pessoa que ela não conhece, que não tem qualquer vínculo, sorriu para ela porque ela fez uma alegria para aquela pessoa, doou alguma coisa, ela volta para casa e se sente melhor. Então, assim, o hábito pior da humanidade é fugir da própria dor. Tá? Poxa, muito legal isso, né? E às vezes a gente realmente acaba fugindo da própria dor e buscar em outros lugares, outros recursos. E vai acumulando, né? Vai acumulando essa dor. E na contramão disso, qual seria assim, o hábito que as pessoas deveriam incluir na sua vida? Por exemplo, eu tenho que incluir esse hábito, se eu incluir esse hábito vai mudar muita coisa na minha vida. Eu sou suspeita para falar, né? Mas o hábito é a meditação, né? Mas também ocorre aquela coisa que a meditação, quando chegou no Ocidente, foram 1000 interpretações, né? Devido à tradução dos livros. Então, a própria palavra Zen. Tem muita meditação hoje. Nossa, tem meditação com mantra, meditação falando, meditação andando, e meditação quieto de tudo, que dizem que tem que ficar sem pensar em nada. Isso, exatamente. Você só vai conseguir ficar sem pensar em nada quando você for um monge, né? Ou quando você treinar muito o desapego, o não se irritar com os barulhos. Porque, na verdade, não existe essa coisa de ficar sem pensar em nada. Porque a palavra Zen, a tradução é o vazio. Então, acharam que o vazio era ficar sem pensar em nada. Daí, muita gente que mora no Ocidente, cidade grande, interior de cidades, não consegue praticar a meditação. Porque eles ficam quietinhos lá de olho fechado. Começa a vir um monte de pensamento. Aí eles já desistem, ou o barulho incomoda. E não é nada disso, ó. Daqui a pouquinho, né, eu vou começar o curso de meditação. E o que eu ensino é a simplicidade. Escute o som. Feche os olhos. Participe do mundo com os olhos fechados. Alguém gritou, cachorro latiu, escuta, cede, não briga com o barulho. A partir daí você começa a ficar relaxado. Ué, Cris, mas aí eu não estou perdendo tempo na meditação? Não, você já está meditando. É um dos graus. Aí a respiração, presta atenção na respiração,
Você começa a se concentrar, daqui a pouquinho, você já não está mais com aqueles pensamentos. Você está sereno, você está observando. E a partir daí você entende que está sem pensar em nada, você está só observando. E isso é técnica, é o tipo da coisa que a pessoa deveria colocar na vida dela. 5 minutos pelo menos, a hora que acorda, senta na cama, porque meditação não pode ser deitado. Senta numa cadeira ou um pouco antes de dormir. Imagina uma chuva de luz, porque a imaginação é força criadora. Você imagina isso? Se a pessoa colocar o hábito de 5, 10 minutos meditar, sem ficar irradiando ou pedindo, que isso é oração, sim, quieto, a pessoa sente mais paz. E quando ela sentir qualquer tormentazinha, ao invés de ela procurar o mundo lá fora, ela vai voltar para a meditação. Volta para si mesmo, volta para... Ela vai aprender a ficar com ela. Pois é, isso é muito legal. E até uma das ideias quando a gente criou o coach matinal foi o seguinte, porque a gente acabava vendo muita gente desmotivada, né? Acordava de manhã, a pessoa parece com aquela desmotivação de ir trabalhar ou de ter seus afazeres, né? Então a gente criou a ideia do coach matinal, que é uma motivação, 15 minutinhos ali, a gente dá uma palavrinha de motivação. Eu queria te perguntar o que tu achou dessa ideia e qual o motivo que tu acha hoje que as pessoas andam tão desmotivadas, né? Acordam assim desmotivadas, né? Às vezes na vida, né? Exatamente por eu no passado ter sido essa pessoa e ninguém na época acreditava que eu pudesse mudar. E foi pela dor que eu mudei, né? Então a gente acaba indo lá para trás, no passado do mundo, no histórico dos países, para entender a história, as repressões, a Inquisição, várias coisas que foram fragmentando os conhecimentos. Hoje, por mais que você busque conhecimento, você acaba buscando em várias casas holísticas ou em vários tipos de religiões para depois misturar tudo e encontrar a verdade, né? Quando uma pessoa fala assim, eu já encontrei a verdade, então eu não busco mais nada porque eu encontrei a verdade, eu só gosto da minha religião, e ela combate a religião do outro, então é porque ela não encontrou. Porque nós não temos que combater nada de ninguém, nós não temos que criticar verdade de ninguém. Sim. Porque afinal quem preza a palavra de Jesus sabe que ele diz que é perdoar os inimigos, né? E amar ao próximo como a si mesmo. Ele não disse amar somente aquele que é da sua religião, né? Então, só isso aqui, o que não pode, tá? Então assim, como eu digo de novo, né? Eu não sou religiosa, parece até que eu sou religiosa porque eu falo assim, tudo que é bom eu gosto de ler. E eu acho que essa coisa antiga da humanidade, de ter fragmentado, de ter o tapa no formigueiro, então as pessoas sentem solidão, elas sentem carência. E como a gente tem os chakras, tiraram as informações dos chakras, que são vórtices de energia. E a energia eletromagnética, não tem nada a ver com misticismo. A pessoa começa a trabalhar só os chakras inferiores com prazeres, né? Sexo, bebida, grandes amizades e corrida de carro e tudo, festas. E ela esquece que ela tem que ter o silêncio. A entrega para aquele momento dela, ficar com ela. Volta lá na meditação, volta ao mesmo problema da ansiedade. Exatamente. A substituição, né? Exatamente. Então, assim, por mais que eu insista com esse negócio da meditação, muita gente fala, não, meditação não é para mim. Porque nem sabe o que é meditação. Viu umas... Nunca praticou, né? Ou tentou praticar, não conseguiu, né? Não estava no momento dela, então ela generaliza as meditações. Então, assim... Eu acho que a pessoa precisa abrir a mente, nunca desistir de procurar o eu dela, porque a felicidade não está no mundo. A felicidade não está na matéria, não está na outra pessoa. Quantos e quantos relacionamentos amorosos que trazem grandes sofrimentos e até crimes passionais devido à posse, né? Devido ao ciúme, à raiva. Isso não é amor. Então, quando a pessoa começa a buscar dentro dela, puxa vida, eu estou falando de um amor tão lindo, eu estou falando de um amor sublime que todo casal deveria ter antes da paixão, que é o amor pelo ser humano. Quando acaba a paixão, continua aquele respeito pelo ser humano. Que mesmo quando uma pessoa está com muita raiva do outro, ou foi traído, alguma coisa, não se vingue. Porque você está prejudicando sua própria aura, né?
A pessoa às vezes nem vai saber que você traiu, que vingança estranha, né? É verdade. Sai com outra pessoa e não deixa saber que não é vingança, né? E até dentro desse caminho, assim, muito se fala hoje sobre a lei da atração, lei da atração. E eu vejo que às vezes as pessoas não entendem muito bem o que é a lei da atração, né? Comenta um pouquinho para nós o que seria essa lei da atração, porque exatamente isso que falou de traição, de maus pensamentos, né? Acaba gerando uma vibração, né? E as pessoas não conseguem entender o que é essa lei da atração. Tá, então a gente vai por partes, né? Por exemplo, você gosta de ficar perto de uma pessoa que só fala mal dos outros, que ela é crítica, ela só fala dos problemas dela, ela não escuta você? Você gosta de uma pessoa assim? Não gosto, né? Imagina, acho que ninguém gosta, né? Exatamente. Então, fisicamente, estar perto de uma pessoa assim, ninguém suporta, né? Mesmo que tenha as mesmas capacidades de encher a paciência de outro e tenha amizade dessa pessoa, ela se incomoda com essa pessoa. Bom, aí é o visível. Sabe quando você pensa em alguém ou comenta sobre alguém e esse alguém liga na hora ou aparece na hora? Ah, já aconteceu. Aí você fala, nossa, que coincidência, você não morre mais, tava falando de você, né? Verdade. Então, aí já entra a parte invisível. Quantas religiões falam, somos todos irmãos? A física quântica fala, somos todos um. Porque a física quântica mostra que não existe tempo, espaço e distância. Quando nós trabalhamos a sensibilização de nossas mãos em yoga e meditação, a gente consegue sentir a energia etérica do corpo da pessoa. Porque existe agora aqui um corpo etérico que são moléculas, átomos, igualzinho do corpo físico. Como eles são mais separadinhos, as moléculas, você não vê, mas sente, é meio borrachinha, você sente. Ali fica impregnado formas, pensamentos, por quê? Porque o pensamento, ele não é uma energia invisível. Ele tem eletricidade, tanto é que hoje chineses e outros técnicos avançados na tecnologia, eles conseguiram inventar eletrodos que ligam na sua cabeça e que você pensa e move um objeto, pensa, muda o canal da televisão. Uma casa, eles criaram até uma casa, né, que tu consegue abrir a porta. Isso! Então, vamos por aí, eletricidade. Como não existe distância entre nada, a distância é uma ilusão, nós, quando pensamos algo, por não termos o autoconhecimento, por termos perdido essa informação, a gente acha que pode pensar qualquer coisa. A gente acha que tem o direito de pensar qualquer coisa, já que ninguém está vendo, né? Está escondido, né? Ninguém está vendo, está escondido. E não é verdade, porque você pensou, jogou para o universo. E a lei do retorno vai cair em cima de você, mais cedo ou mais tarde, tudo que você pensou, em forma de pessoas, em forma de cachorro, em forma de bandido, em forma de perdas, tudo que se assemelha àquela onda vibracional que você emanou. O teu pensamento vai ter um resultado ali na frente. Exatamente. Então, treinar o otimismo não significa acreditar em Papai Noel, mas eu acredito em Papai Noel. No espírito do Natal. Então, assim, também gosto de falar que o espírito do Natal não tem nada a ver com Jesus, porque Jesus não nasceu dia 25 e está na Bíblia. Então, assim, é um momento de unir a família. Só que olha só que loucura pela lei da atração. Vocês podem perceber que quando chega final do ano, Natal, Ano Novo mais ainda, morre muito mais gente, né? Muito mais acidentes. Sim, sim. Mais que no Carnaval. É verdade. Então não podem dizer que é por causa do feriado, é por causa da viagem, é por causa... Porque tem muita gente que morre dentro de casa, nessa época. É uma época de mudanças. Pode ser uma época psicológica, comercial, como muitos dizem, mas na verdade nós acumulamos energias negativas e positivas que vai cair num balanceamento, né, uma coisa assim, lá no final do ano. E aí tudo que você plantou você vai colher. Por isso que tanta gente criou brincadeiras ou superstições no final do ano de pular 7 ondinhas, de comer sementinha de uva, lentilha, que é para poder limpar as porcarias que ele criou. Quer dizer, na verdade não é o que você tomar come. banho no final do ano, assim, tomar banho no final do ano para... Exatamente. E muita gente começa a fazer novos planos no começo de janeiro, só que não muda a forma de pensar. Fica lamuriando, criticando pessoas, falando mal das pessoas, emanando energia ruim para as outras criaturas. As outras criaturas captam. Não sabem que é você que está emanando.
Elas se sentem mal às vezes dentro de casa e não sabem por quê. Se uma pessoa acredita numa oração à distância, então ela tem que acreditar que uma mentalização negativa em cima de alguém também é uma verdade. Então a lei da atração é pura ciência. E você falando disso das pessoas comentando, né? Um comenta sobre o outro, aquela pessoa não gosto. E ontem a gente fazendo o workshop, né? Você comentou da lei da projeção. Isso. Que é uma coisa que eu acho muito interessante, porque eu acredito que se a pessoa entender essa lei, ela para qualquer briga, para qualquer discussão, né? Ela, não vou mais falar. Fala um pouquinho sobre a lei da projeção. A lei da projeção, o pessoal quer tatar tomate na gente, né? Jogar tomate. Porque isso é da psicanálise e mais ainda, isso é um conhecimento milenar egípcio. Toda pessoa que você não gosta, toda pessoa que você critica, que ela te incomoda, que ela te irrita, é uma projeção sua. Na verdade, você não vê que você tem lá dentro, de uma forma proporcional, né? Mesmo que você não demonstre, você tem aquela capacidade, aquele potencial que a pessoa tem negativo. Como você não sabe que tem em você, você se espelha, você se identifica inconscientemente e aquilo mexe com você. Tem gente que perde tempo em ficar falando ou tentando se vingar de pessoas. Ou seja, por que ela se amarra tanto numa pessoa que não fede nem cheira, vamos dizer, né? Na verdade, uma pessoa que está te prendendo tanto assim pelo mal é porque você deveria averiguar você. O que é que você tem igual, talvez em outra proporção, igual daquela pessoa? Então, claro que projeção também é aquilo que eu mais admiro em alguém, eu também tenho. Então a projeção é coisa boa e coisa ruim. É muito difícil achar. É muito difícil. E eu queria te fazer a seguinte pergunta. Se as pessoas que estão nos assistindo tivessem assim um tempo para tomar um chá contigo e tu pudesse passar apenas uma informação para ela, passar apenas um conhecimento, ensinar apenas uma coisa, o que você ensinaria para as pessoas? Primeiro que eu adoraria tomar um chá com vocês. Adoro um bate-papo, né? Tranquilo, jogando, falando abobrinha, adoro. Jogando conversa fora. Nossa, adoro. E no meio, assim, uma coisa de autoajuda, mas tudo descontraído, é bem gostoso. Eu diria assim, a minha vida não foi fácil, né? Eu tive muitos problemas financeiros, passar fome durante muito tempo de não ter o que comer, traída, doenças que os médicos desenganaram como tumor. Então assim, o que eu posso dizer é tenha fé. E a fé também está relativa para cada um. Esse que é o problema. Uma pessoa ela fala, mas é claro que eu tenho fé, só que ela não emagrece, só que ela não consegue ser feliz no amor, não consegue curar um filho das drogas, não consegue curar um marido, não consegue curar uma doença. Que tipo de fé é a sua? Fé, você não precisa mover uma montanha, mas fé é você entender que Deus, essa criação cósmica de amor, que criou todos os avatares, que criou todos os profetas e messias, esse Deus gigantesco, único do universo, ele é substância que transforma tudo. E quando você se conecta com essa força dimensional, ela atinge corpos físicos, atinge o espírito, você se cura de tudo. E para isso você precisa ter paz e aceitar profundamente que você veio de um grande Deus. E não importa o nome que você dê para o seu grande Deus, mas essa força de amor, que é esse amor incondicional, que entende que ninguém te fez mal, semelhante atrai semelhante, né? Então eu diria isso num chá para as pessoas. Para de criticar e perceba que quando você tem pensamentos e sentimentos que depois você esqueceu, logo vem alguém trazendo para você o mesmo peso. Quando você melhorar a conduta de rir mais flexível, né? Perdoa, nada aconteceu por acaso, né? Trabalhar o perdão, então com certeza o nosso chá vai ser maravilhoso e você vai sair do nosso chá mais feliz e se curando até de coisas que os médicos desenganaram, como a mim, que desenganaram, tá? Cris, quero te agradecer muito por ter dado essa entrevista aqui para nós.
Para mim, assim, é muito importante estar conversando aqui contigo, estar fazendo esse workshop, estar fazendo curso de meditação. Quero convidar todos aqui para conhecer também o Instituto Linguagem do Corpo, aqui na Vila Mariana. O endereço é? É Rua Pelotas, número 106, Vila Mariana. O site, né, que é legal, que tem todas as informações. www.linguagemdocorpo.com.br e o telefone de São Paulo 011 5082 2822 5082 2822, de segunda a sexta, né, para as informações, e todo final de semana tem curso também, como também eu dou curso em todos os estados do Brasil. Muito obrigado, pessoal, aí por assistir o Coach Matinal e até a próxima.